Hoje nós vamos falar de superação. E para você que está entrando agora, eu falei no início que tempos difíceis fazem pessoas fortes e tempos fáceis fazem pessoas fracas. O que seria isso? Tempos difíceis. Quando você está passando por uma dificuldade, algum problema na sua vida, alguma coisa, você tem que se virar. Não é assim? Tem que se virar nos 30 para você sobressair sobre ela, né? E isso acontece desde que você entende por gente e assim vai na sua vida afora, né? Ô, meu amigo Zairo, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. E o que seria os tempos fáceis? Tempos fáceis, às vezes você está criando, e você tem seu filho e você dá tudo na mão para ele e você não passa nenhuma dificuldade para ele. E quando ele cresce, achando que tudo é fácil na vida, que tudo vem de mão beijada. E quando passa por algumas frustrações da vida, que meu pai muito fala assim, que a escola da vida vai ensinar. Então passa pela dificuldade da escola da vida, né? E aí não dá conta de lidar com essas dificuldades. Então seria pessoas fracas, né? Eu trouxe aqui alguma passagem da vida, da Bíblia para a gente falar. Vamos falar sobre José do Egito. Primeiro aqui nós vamos falar de Gênesis 37, versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. E aí José passou por muitas coisas, né? Muita trajetória na vida dele, e chegando até a prisão. E depois ele sai da prisão e vem para a glória. Então, por isso ele passou por muitas provações, né? E aí depois nós vamos falar agora de Gênesis 41, do versículo 39 ao 41. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então a gente vê assim que José foi humilhado pelos irmãos, vendido, né, como escravo, passou por muitos problemas na vida dele, mas foi uma pessoa perseverante, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que sempre buscou estar sempre ativo, nunca desanimou, nunca ficou abatido, né, com a situação que estava passando. E ele tinha tudo para isso, né? Ele tinha tudo para se entregar a uma depressão, a um estado de demência, e ficar naquela vida de sempre, né? De que muitas pessoas encontram a dificuldade, desiste e abandona a vida. E ele não. E ele chegou até a reinar na cadeia, né? Então você vê que é uma pessoa que a gente deve se inspirar muito, um personagem da Bíblia que viveu. E foi uma pessoa que fez muitas coisas pelo seu povo. E é uma história muito bonita. Você que às vezes não conhece, vale a pena você ler ela e buscar entendimento sobre essa palavra. Eu vou agora falar para vocês de algumas pessoas que também teve essa grandeza aí na vida, né? E cresceu, que eram pobres, e cresceram e construíram patrimônios, construíram grandes fortunas. Você que está aí na live, encaminhe essa live para outras pessoas que são seus seguidores aí, para poder estar acompanhando com a gente, estar nos seguindo aí. Pessoas de sucesso que eram pobres e fizeram a diferença na vida deles. Uma pessoa muito conhecida, e todo mundo conhece, todo mundo tem entendimento da vida dele, é o Silvio Santos. O Silvio Santos era uma pessoa que começou como camelô, né, aos 16 anos de idade. A primeira coisa que ele fez, olha para você ver como que foi a astúcia dele, em comprar aquelas carteirinhas de plástico e vender para a pessoa colocar o título de eleitor dentro dela. Foi a primeira coisa que ele fez no Rio de Janeiro. E daí a trajetória dele se transformou, né?
formou em contabilidade, estudou contabilidade, se formou, mas ele viu que o que ele sabia fazer era comunicação. Então, foi onde ele foi trabalhar numa rádio, e daí para frente ele construiu todo o império que ele tem hoje. Então, era uma pessoa também que tinha tudo para dar errado, mas uma pessoa determinada, uma pessoa que buscou, que foi e fez acontecer na vida dele, né? Um outro personagem que eu coloquei aqui também é o Luciano Hang, da Lojas Avan. Era uma pessoa também que muito humilde, que começou lá atrás, uma lojinha pequenininha, batalhando, e hoje está aí no império que ele tem, né? Então, construiu um império com dedicação, foco e disciplina. Steve Jobs, uma pessoa aí norte-americano, também chegou a ser adotado por uma família, porque os pais não deram conta de cuidar dele, por não ter recurso financeiro. E ele também, hoje, está aí, uma pessoa que se destacou também e cresceu. E era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha posse, não tinha condições financeiras. E uma pessoa que eu sigo ele como meu mentor, a maioria das pessoas de vocês que estão aí na live junto comigo, também segue ele e tem ele como mentor, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal também era uma pessoa muito pobre, chegou a ser garimpeiro e com muita dificuldade foi trabalhando, começou a faculdade, formou, trabalhou de call center e hoje tem o patrimônio que tem. Então, muita superação e determinação, foco e disciplina para chegar onde chegou. Eu fiz toda essa introdução aqui com vocês para falar um pouco de mim, da minha vida, da minha trajetória. Eu nasci no ano de 1974, filho de uma costureira e de um lavrador. Para quem não sabe quem que é lavrador, é uma pessoa que trabalha no campo, que vive das mãos. Meus pais casaram muito novos, por um pouco tempo eles estavam namorando, minha mãe engravidou de mim e eles foram morar junto, casaram, foram morar junto, na casa dos meus avós. E a casinha dos meus avós era muito simples, numa cidadezinha no interior de Minas. Hoje é uma cidade, mas naquela época não era nem cidade, era um vilarejo. Chamava-se Porteirão, famosa Vila União. Então eles foram morar lá, era uma casinha bem simples, de pau a pique. Para quem não sabe o que é uma casa de pau a pique, ela é construída de pau e rebocada com barro. E o chão não era de piso não, era de chão batido, de terra mesmo. Então assim era a primeira casinha onde eu nasci. Nasci e fui morar, era assim. Depois disso a gente foi morar numa carvoaria. Vocês sabem o que é carvoaria? Alguém que está na live aí sabe o que é carvoaria? Carvoaria é onde você faz carvão, onde você põe a madeira para queimar e retira o carvão para mandar para as indústrias siderúrgicas. Aquele carvão que você faz churrasco aí na sua casa, é tudo feito numa carvoaria. E detalhe, a gente foi morar numa carvoaria, e não é numa casa não, dentro de um forno de carvoeira. A gente tinha, minha mãe usava um forno para fazer comida, colocar as coisas de cozinha, e no outro forno a gente dormia. Era eu, meu pai e minha mãe, nós três. As camas eram feitas de pau, de forquilha, era 2 forquilhas, 4 forquilhas, né, de cada lado. Colocava-se uns pau e fazia-se a cama. E o colchão? O colchão era de palha, de milho. Era assim que foi um pedaço da minha infância, né? Depois disso a gente voltou de novo para a União, depois viajamos, aí moramos no Mato Grosso do Sul, voltamos para a União de novo, fomos morar em fazendas, trabalhando em fazenda. E eu com 4 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e ajudar meus pais. O que eu fazia? Não sei na sua região aí, mas na minha região a gente plantava muito algodão. E naquela época as plantadeiras não tinha essa seleção que tem hoje, que planta o número de plantas que você quiser por metros linear.
Nessa época não, plantava-se muitas plantas por metro e aí depois você tinha que raliar ela. O que é raliar? Vamos supor aí que 1 metro linear tinha 20 plantas e o ideal seria 10. Você tinha que arrancar 5. Então você ficava o dia inteirinho ali de cara pro chão, praticamente de 4, arrancando aquelas plantinhas porque eram muitas plantas e se elas ficassem ali, ia ter uma competição muito grande e aquilo não ia dar uma produção satisfatória pro produtor. Então, essa foi a minha primeira atividade da minha vida. E depois, panhar algodão. Era panha de algodão. Hoje é tudo mecanizado, né? Mas na minha época aí, a gente punha um saco na cintura e saía panhando algodão e colocando no saco. Depois você levava isso para pesar e você ganhava. O seu rendimento era por arroba. A arroba tem 15 quilos, né? Então você ganhava por essa arroba. E eu tenho uma lembrança assim tão forte na minha vida, que até eu fazendo esse esboço aqui do que eu ia comentar nessa live, do que a gente ia conversar, me trouxe na memória assim, muita recordação dessa época, sabe? Olha pra você ver, 4 anos de idade, 3 anos de idade, na época que a gente morou na Carvoaria. E essas coisas, assim, é muito fresca na minha memória, na minha cabeça, que eu lembro como se fosse hoje. E então é muito fresca, e isso me trouxe muitas recordações. Uma delas era comer no cardeirão de alumínio, com a tampa, né, tampada. A mãe fazia comida de madrugada, punha aquilo no cardeirão, e eu gostava de comer aquela comida, viu? Até hoje, assim, falando aqui agora, eu lembrei do gosto da comida na minha boca. Como que são momentos assim, são coisas que fica gravado na memória que você não esquece. Outra coisa era a água. A gente levava 2 garrafas d'água. Uma levava água e a outra, não era garrafa, né? Era moringa, que era moringa de barro. E uma ia com água e a outra ia com suco de limão, limonada. Porque o calor era muito forte, muito escaldante. E aí a gente tomava aquela limonada para evitar estar tomando muita água, hidratava e era mais saboroso, né? Então essas 2 coisas assim ficou marcado na minha vida que eu nunca esqueço. E depois disso eu comecei, a gente na cidade, vendo as oportunidades. Lá tinha tem até hoje, um local que chama Bar do Ponto. Por que Bar do Ponto? Porque naquele local era sempre aonde parava os ônibus que passavam ali naquele vilarejo, passava ali para embarque de pessoas. E muitas crianças iam para lá para trabalhar de engraxate. Então fazia um caixote de madeira e ia para lá para engraxar. E aí eu vi aquilo e fiquei doido, falei, não, quero trabalhar com isso também. E aí eu não tinha dinheiro para comprar o caixote, nem para mandar fazer. E aí eu pedi pro meu pai. E meu pai pegou e conversou com um amigo dele lá que tinha um e ajeitou para mim. E eu peguei esse engraxate e fui trabalhar. Oi, Valdirene, boa noite, seja bem-vindo. E aí eu peguei esse engraxate, punha nas costas, a parte que punha o sapato, você pendurava no ombro assim, ó, e aquilo. Pra mim era uma festa. E fui pro pestal do Bar do Ponto, engraxar. E naquele dia, ficou muito marcado na minha cabeça, que eu engraxei 5 sapatos. Nossa, aquilo pra mim foi uma alegria muito grande. Então, era um meio de eu empreender. Isso com 4, 5 anos de idade. E minha mãe, depois, começou a fazer rosca. Fazia rosca, pão. A gente aqui na nossa região chama laranjinha, que é aqueles suco embalado num coisinha de plástico, né? Que suquinho. E a gente vendia. Ia lá pro Bar do Ponto, eu levava junto com o meu engraxate e saía vendendo. Então essa foi a minha infância. A gente comecei a trabalhar muito cedo com essas coisas. E com muita dificuldade, assim, nessa época a gente não entendia, né, direito o que era dificuldade, o que não era, porque todo mundo ao nosso redor era assim. As pessoas eram tudo dessa forma, tudo pessoas simples, tudo pessoas que batalhavam. Então, a gente ia para a roça, não sei se vocês conhecem, mas chamava caminhão de arara. Por que arara? Era um caminhão de carroceria de madeira e colocava-se um pau no meio da carroceria. E aí a gente ia de pendurado segurando aquele pau ali para poder firmar e não cair de cima do caminhão ou não se machucar. Então era o pau de arara.
Outra coisa que eu lembrei aqui agora, falando sobre isso aí, me veio na cabeça. Então era assim que a gente trabalhava. Então a turma era um pessoal assim, muito simples, né? Pessoas humildes. Então a gente não via aquilo ali, a gente era muito inocente, não via como dificuldade. Mas depois que você passa a entender, né? Você vê que realmente era uma dificuldade que a gente passava ali. Mas que a gente sobressaiu e graças a Deus, né? Vamos tomar água para hidratar a garganta. Isso aqui é água, viu, pessoal? Você está vendo o copo aqui, mas é água. E quando nós fomos morar na fazenda, eu estava fazendo a segunda série. E eu sempre fui um menino muito medroso. Uma pessoa muito, muito medrosa, tinha medo demais. E eu fui acidentado dentro de um curral por uma vaca. Eu tenho até uma cicatriz no braço aqui. Isso aqui eu tinha 6 anos de idade, quando eu peguei a cicatriz. Por uma vaca. Ela montou em mim, dentro do curral, e me machucou. E eu peguei trauma de vaca, fiquei com muito medo. E eu estudava na fazenda. E para chegar até na escola da fazenda, eu tinha que andar aí uns 10 quilômetros de bicicleta. E tinha que passar pelo gado. E eu tinha muito medo, muito medo. E em vez da gente pegar e conversar e contar pro meu pai, né, pra minha mãe disso, não, eu ficava calado. Alô, Juanes, meu irmão, seja bem-vindo. Então eu fiquei calado. E o que eu fazia? Eu ia de bicicleta e me escondia. Quando eu não achava as vacas no meio do caminho, eu ia para a escola. Mas quando eu encontrava elas e ficava com medo, eu escondia no meio do mato e deixava passar o horário de voltar para casa e voltava para casa e não ia para a escola. Isso foi até eu me reprovar. Aí reprovei por falta, levei uma surra da minha mãe e do meu pai. Depois mudamos para a cidade e depois mudamos para Iturama, que já é uma cidade maior, né? Isso já foi no ano de 84. E eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa para estudar. Nunca gostei de estudar. Nunca fui assim muito estudioso. Até a quinta série. Na quinta série eu reprovei novamente. Já não foi por falta não. Foi falta de estudar mesmo. Não estudava, era preguiçoso, não queria saber de estudar, enrolava, não fazia tarefa. E aí, meu pai foi chamado lá, né? Eu sempre chamava minha mãe, mas minha mãe nunca conseguia dar a volta em mim para fazer eu voltar a estudar. Mas dessa vez chamar meu pai. E aí eu achei que eu ia levar uma bela de uma surra novamente, mas não. Meu pai trabalhava na usina de cana-de-açúcar, e aí ele pegou um dia de manhã e me levou para a roça. Levou para a roça e mostrou para mim. Aquele pessoal cortando cana, trabalho braçal. Não sei se vocês já viram o que é um corte de cana. Nessa época a cana era queimada, tudo cortado braçal. Então era muito difícil, muito trabalhoso. Não era serviço para qualquer pessoa. E eu fui vendo aquela dificuldade, fui vendo aquilo e aí meu pai falou para mim, falou, tá vendo isso aí, meu filho? Tudo isso aí, se você não estudar e não se dedicar a crescer e ser alguém na vida, você vai ser isso aí no dia da manhã. Cara, aquilo pra mim doeu muito mais do que fosse uma surra. E o que eu passei a fazer a partir daquilo? No próximo ano, no quinto ano, no terceiro bimestre eu já tinha passado. No sexto ano foi a mesma coisa. E daí pra frente eu nunca mais tive preguiça de estudar. Nunca mais. Eu sempre me dediquei a estudar. Quando foi no oitavo ano, foi quando a minha vida realmente, assim, eu interessei e busquei o que eu queria para minha vida. Em Minas Gerais tem um instituto que chama IEF, que é Instituto Estadual de Floresta. É como se fosse o IBAMA, mas é só dentro do estado. E tinha uma pessoa que chama Edno, ele era o chefe de lá. E aí ele foi fazer um trabalho para a escola e apresentar na nossa escola. E eu conheci ele e isso me chamou a atenção para o trabalho dele. Era um trabalho florestal e foi aonde eu me interessei a trabalhar realmente no agronegócio e fazer alguma coisa no agro. E aí eu comecei a me interessar em fazer alguma coisa voltada para o agro, uma escola, alguma coisa. E foi quando eu conheci a escola agrícola.
e fiz a escola agrícola. Foram 3 anos, sistema de internato, ficava em regime internato, né? Então a gente ia para lá, e como a distância era muito longa, eu fiz em Mirassol, no estado de São Paulo, a 200 quilômetros da minha cidade. Então eu ia e ficava lá meses, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, e meu pai não tinha condição financeira para eu tá indo e voltando, então eu ficava lá na escola mesmo. Então a gente tinha alimentação, tinha acomodação, dormia lá. E nas épocas das férias, o que eu fazia? Eu ia para minha cidade e às vezes eu trabalhava de servente pedreiro para poder levantar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro nem para sair, para comer um lanche ou com a namorada. E meu pai e minha mãe não tinham condição para isso. Então eu vinha de férias e ia fazer isso, ia trabalhar dessa forma. Quando foi no segundo ano, aí eu comecei a procurar estágio nas empresas da minha cidade, voltada no agronegócio, que no caso era cana-de-açúcar. E aí eu encontrei um fornecedor de cana, um pessoal que me acolheu e me deu o estágio. Aí eu fiz estágio segundo, terceiro ano, e quando eu terminei o estágio, eles me contrataram. Então eu fui trabalhar com eles, e o que eu quero falar para você sobre isso? Que para mim foi assim, uma escola de superação. Eu nunca esperei nada cair do céu. Nunca esperei. Eu sempre fui uma pessoa que estive à frente. Sempre procurando algo para fazer, algo para me sobressair. Às vezes pinta alguma dificuldade, aí eu enxergo aquilo não como uma dificuldade. Eu sempre enxergo uma oportunidade de eu tentar aprender algo diferente, de eu crescer. E eu tenho sempre feito isso na minha vida. Então, sempre me superando, sempre buscando oportunidades. E assim foi no que eu narrei para vocês aqui desde o início da minha vida. Eu sempre procurei fazer algo que tivesse para buscar melhoria para mim. E eu enxergo também que essas pessoas que eu citei no início da live aí, todas foram assim, sempre procurando algo para fazer, algo para superar. É isso aí mesmo, Juan, superação. Porque poderia muito bem ter, como outros amigos que eu tinha na época lá de infância, lá na vilinha que eu citei, onde eu nasci, pessoas que não progrediram, pessoas que não cresceram, pessoas que ficaram naquele mundinho ali e não sobressaíram, sabe? Eu não sou uma pessoa hoje farta financeiramente, mas dificuldade a gente não passa. E já tive alguns bens, já fui assim, uma pessoa de ter posses, mas tudo na vida tem altos e baixos. E a gente vai se sobressaindo, né? E realmente são escolhas da vida, mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou aprende, nunca perde. Está sempre buscando algo. Tive alguns momentos também na minha vida muito difícil, que foi assim, a família do lado do meu pai é de uma família de posses. E os primos meus sempre teve assim condições financeiras mais do que eu. E aquilo, não eles nunca desfizeram de mim, nunca me zombaram de mim por eu não ter uma situação como eles. Mas os amigos deles sempre foi, sabe? E eu sempre tive esse bloqueio de alta sociedade. Isso na minha cidade eu sempre tive isso. E eu consegui superar isso quando eu tive uma depressão. Eu tive uma depressão no ano de 2021. Foi uma depressão muito forte. Eu cheguei a ficar acamado e passei por as poucas e boas. E foi por pressão de trabalho. Eu trabalhava numa usina, fui promovido a supervisor. E como supervisor, a cobrança em cima de mim era muito grande. Antes eu era só um encarregado, então não tinha tanta cobrança. Mas como eu fui promovido a supervisor, então eu comecei a ter essa cobrança. E essa cobrança foi por um gerente que era uma pessoa assim, sem escrúpulos para falar com as pessoas que eram subordinadas a ele. E aí eu não soube lidar com aquela situação. E aquilo me levou a uma depressão.
eu cheguei a um ponto de abandonar o carro no meio do canavial e sair andando a pé. Peguei a rodovia e ia andando a pé. Eu, naquele momento, eu só queria não escutar a voz daquela pessoa. Porque toda vez que ele me chamava no rádio, era só para me atacar, e aquilo me doía muito. Então eu cheguei nesse ponto de abandonar o carro e sair andando. E um amigo, um grande amigo, uma pessoa que era subordinado a mim, que era o encarregado, pegou um carro e encontrou o meu carro parado no meio do canavial. E aí, nesse dia, nessa hora, ele catou o carro e saiu me procurando. E aí ele me encontrou na rodovia. E eu devo muito a esse cara, que se ele não tivesse me alcançado ali, eu acho que eu tinha virado um andarilho. Porque ele me pegou, e eu não lembro disso. Eu lembro quando eu acordei em casa, já passado, sei lá quanto tempo, mas eu não tinha recordação do que tinha acontecido. Não lembro. Isso aí ele que me contou depois, contou pra minha esposa do que tinha acontecido. Então, não tenho certeza que eu teria virado um andarilho. Porque o caminho que eu peguei não era o caminho para minha cidade. Era um caminho indo para o estado de São Paulo. Então eu ia para uma região onde ninguém me conhecia. Então Deus usou essa pessoa para me resgatar. Então foi muito difícil, foi um momento assim que eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Até mais do que foi em 2019, quando eu quebrei. Porque você encontrar uma situação na sua vida onde você não tem chão, onde você não sabe o que você vai fazer da vida, onde você está perdido e você só encontra refrigério em Deus, só em Jesus. E Ele usou essa pessoa, esse grande amigo, para me resgatar e me levar de volta. Hoje eu devo muito a Ele por tudo que aconteceu, porque senão não sei o que teria acontecido. Mas Deus é grande. Deus é grande. O Pai nunca desampara os seus filhos e está sempre nos amparando e nos dando força para isso. Né? E hoje estamos aí enfrentando as batalhas da vida, crescendo em Cristo, crescendo em Deus. Eu penso assim, que eu me considero uma outra pessoa de junho do ano passado para cá. Vai fazer um ano agora. Eu me considero outra pessoa, eu não sou a mesma pessoa mais. Eu devo muito isso ao Pablo Marçal, que eu já falei aqui, muito ao Ricardo Linhares, mas muito mesmo, porque através dele, não propriamente dele, mas o despertar foi dele, que eu consegui a minha cura do meu coração. Onde eu saí de uma, como eu falei na live de número 3, sobre a minha superação física, de sair de uma obesidade e se tornar o que eu estou hoje, 76 quilos, ganhando massa muscular, ganhando ritmo na corrida, que eu não sei quem me acompanha aí, de vocês, mas pode ter visto no meu story de domingo, que eu consegui um pace de 5.18, que eu nunca tinha conseguido isso na minha vida, nunca tinha conseguido. Então, é um ritmo muito forte, é um ritmo que até eu me surpreendi, mas eu acho que isso é só o início. E a minha transformação em Deus, em Jesus. Cara, eu achava que eu vivia muito isso em Deus, mas não. A minha vida espiritual era muito rasa, muito superficial. Hoje não, hoje eu posso falar que eu tenho comunhão com Deus. Tenho comunhão com Deus, Jesus é muito presente na minha vida. Eu tenho meus momentos com eles, sempre estou conversando com o Pai, com o Filho. Eu sinto a presença do Espírito Santo em mim. Isso me dá força, me dá coragem, me dá ânimo para realizar e transformar a minha vida. E para você que às vezes está aí desanimado, ou que está passando por dificuldades ou por algum problema,
pegue na mão do Pai, pegue na mão de Jesus, pede para Jesus, mas peça já tendo isso no seu coração como realizado. Porque muitos de nós, eu era assim, a gente pede, mas você não acredita. Você pede da boca para fora. E é uma esperança sem fé. Então, peça, mas saiba pedir. Peça acreditando que aquilo já aconteceu. Que foi o que aconteceu comigo, na minha cura do meu coração. Foi dessa forma que eu obtive. Eu pedi em oração, e a própria palavra oração já diz, não adianta você orar e se não tiver ação. Então você ora, você pede e você pratica a ação. E aí você recebe a graça. Quando você se movimenta, Deus coloca o chão debaixo dos seus pés. Se você ficar parado esperando que isso vai acontecer, nunca vem não. Nunca chega a você. Mas quando você ora, você pede e você faz a sua parte, porque a gente fala muito, né? A gente escuta muito que a nossa parte é com a gente, que é a parte do possível. Tudo que é possível é nós que fazemos. Agora o impossível, você põe na mão dele, que se torna possível. Então a gente quer muito pedir, mas esquece da ação. Então nós temos que fazer a nossa ação, a nossa parte, né? A nossa parte nós temos que fazer, porque senão você só ora, mas é uma oração vazia e você não recebe a graça. E quando a gente ora, a gente tem que muito ouvir Deus. Às vezes você ora ali, é muito corrida a sua oração, você agradece, você pede, mas às vezes quando Deus vai falar, você não escuta. Então não adianta. Nós temos, quando eu falo aí nos meus stories, todo dia eu falo, eu gravo stories, você que às vezes ainda não viu meus stories, mas todo dia eu gravo a palavra, trago a palavra para vocês, para mim também, né? Porque é uma palavra viva que eu trago e a gente falou muito sobre isso, sobre oração, sobre você orar e ter ação. Não adianta você orar e não ter ação. Então eu gravo stories e é muito interessante que muitas coisas, às vezes eu termino de gravar o meu stories, depois eu vou ouvir, porque muita coisa eu não lembro do que eu falei. Então eu acredito muito, e eu sempre peço para o Pai me usar para transbordar a mensagem dele, que a mensagem dele não é minha. E muitas vezes eu não lembro o que eu falei. Algumas coisas você lembra, mas muitas coisas eu não lembro. Eu vou ouvir o meu stories. Você acredita? Eu escuto para ver o que eu falei. Então isso é aprendizado, isso é coisa que a gente vive depois que você tem uma comunhão com o Pai, onde você está sempre presente, Ele está sempre presente na sua vida. Então eu convido a você a ter essa comunhão, a ter essa presença do Pai na sua vida, porque é muito gratificante, é muito gostoso, isso faz muita diferença na vida da gente. E a gente encontra mais leveza para enfrentar o dia a dia, onde você tem mais determinação para enfrentar os desafios, onde você tem mais foco e disciplina para conseguir o que você quer. Então, é muito gratificante. A gente viu aqui no início da live que eu falei sobre José, e eu uso muito esses aprendizados de José na minha vida. Porque imagina José se fosse uma pessoa que não tivesse foco, não tivesse disciplina, uma pessoa determinada. Deus não teria agido na vida dele como foi. Tudo que ele conquistou, tudo que ele fez para o povo do Egito e para outras nações que ele conseguiu levar comida, mantimento. Então eu trago isso para a minha vida. Se eu for uma pessoa pacata, uma pessoa que ficar esperando que tudo caia do céu, nada chega aqui não. Então eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que correr atrás, eu tenho que manter sempre ativo, sempre procurando oportunidades, para que as oportunidades cheguem até a mim. Mas aí você pergunta, mas você, eu acho que é uma pessoa 100% assim, motivada e tal? Não, eu tenho meus momentos de angústia, meus momentos de recaída, mas eu tenho refrigério. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo ativo em mim. Eu tenho Deus que está sempre próximo de mim. Eu tenho Jesus que está sempre caminhando comigo. Então isso me dá força, me dá leveza, me dá condições de enfrentar as dificuldades e sobressair sobre elas.
e encontrar solução. E antes eu não era assim. Antes como eu falei, a minha fé era muito rasa. Às vezes eu ia na igreja para rezar, rezava, mas porque via todo mundo rezando ali. Mas não era uma oração fervorante, uma oração carregada de sentimento, uma oração que edificava o meu coração, a minha alma, que chegava ao meu espírito. Não era assim. Era uma coisa muito rasa. E hoje não. Hoje eu sinto que eu tenho essa comunhão. E já foi provado através do milagre que eu tive, que foi a cura do meu coração. Isso foi muito forte na minha vida. E eu sinto muito, nas dificuldades, discernimento. Tanto nas dificuldades, ou no meu caminhar no dia a dia, eu encontro discernimento. É muito forte isso na minha vida. Isso agora, né? Agora. Estou falando para você de junho, onde começou o meu despertar, para cá. É muito forte. Às vezes eu estou andando num lugar, de repente algo me chama atenção. Se fosse em outros tempos, aquilo ali não me chamava atenção. Às vezes uma simples paisagem bonita, que eu passo por ela, eu aprecio aquilo ali e dou glórias ao Criador. Domingo agora eu estava caminhando, correndo, não sei se vocês viram meu stories, os passarinhos cantando. É muito gratificante de manhã, é muito gratificante. Você sentir a brisa batendo em você, você sentir o dia começando, você sentir as pessoas começando a se despertar, começando a se movimentar. Tudo isso você vê no raiar do dia. Tudo pela manhã. Toda manhã você consegue ver. Os passarinhos começando a se movimentar, uma alegria cantando, sabe? Toda aquela alvorada dos passarinhos. Isso você não vê quando você levanta tarde. Então, se você levanta cedo, você consegue ver isso. E você está com o seu espírito desarmado. Você está com a sua alma livre, pronta para comandar o seu corpo. Então, isso é a natureza de Deus. Tudo que Deus fez para nós, que está ao nosso alcance, quando você demonstra isso. E você não só consegue despertar essas dádivas que Deus fez para a nossa vida quando você tem o agir de Deus. Porque senão você fica no automático e você não consegue perceber isso. Isso tudo é glória de Deus na nossa vida. Tudo são coisas que Deus já fez, criou para nós, para a nossa vida. Tomar água aqui que a minha garganta está seca. Então essa é a minha experiência com o Pai. E estou demonstrando para vocês, trazendo a minha trajetória da minha vida. Quem está aí desde o início comigo, entendeu como foi e as dificuldades que a gente passou. É isso aí mesmo, Joãozinho. A natureza nos ensina muita coisa, não é pouca não. Se nós fôssemos como a natureza, como a planta, porque a gente deveria ser assim, como a planta. Porque o mesmo ciclo da planta é o mesmo ciclo da nossa vida. Claro que nós vivemos mais tempo do que uma planta, do que uma árvore, do que a natureza em si, quando nasce. Mas o agir é a mesma. Que é nascer, crescer, reproduzir os seus frutos e depois morrer. Então, é isso aí, Joãozinho, que você acabou de falar. A nossa vida é como a natureza. Então, a natureza, se nós olharmos para ela e espelharmos na natureza, nós vamos entender como é a nossa vida. E a mesma coisinha, não tem diferença. Você que está aí na live, se alimenta do que eu falo, todos os stories, todo dia cedo eu gravo a palavra de Deus, falo algo para edificar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Esse é um propósito que vem forte na minha vida, que vem sendo forte, buscando esse ensinamento. O que vai se tornar isso eu não sei, só Deus sabe, mas é algo que queima no meu coração, que eu já venho fazendo há algum tempo, e espero que eu tenha tocado o coração de quem vê, de quem se alimenta daquilo ali, porque, como eu falei, não sou eu, é o Pai, são palavras dele que chega da minha boca e transborda. Bom, meus amigos, é isso que eu queria transmitir. Eu acredito que eu transmiti. Antes eu queria, mas eu consegui. Espero que tenha tocado a você, que tenha chegado a você. Estamos aí com praticamente 1 hora de live.
E toda segunda-feira eu estarei aqui trazendo palavras para vocês. A próxima segunda-feira nós vamos ter um convidado, ele chama Wilton, é um grande irmão, uma pessoa que eu conheci através do Ricardo Linhares, como o Juanes está aí, a última live que nós fizemos também foi com o Juanes e a esposa dele, e eu conheci o Wilton lá, a gente conversou aí, é uma pessoa também que é amante e praticante do esporte, e a próxima segunda-feira nós vamos falar sobre atividade física. Então você que está aí, que queira saber sobre atividade física, os ganhos que tem, como fazer, como começar, então nós vamos falar sobre isso na próxima segunda-feira. É um irmão também que o pai me deu, e nós vamos transbordar isso na live para vocês que quiserem estar junto com a gente. Beleza? Que Deus abençoe a sua noite, que te dê uma noite restauradora, e que, se for da vontade do Pai, que você acorde amanhã para um novo dia, para que você tenha determinação para fazer o seu dia excepcional e esteja sempre voltado para o reino. Beleza? Um beijo no seu coração, que Deus te ilumine sempre, e um abraço do seu amigo.